Saudações, galera! Carolzinha na área. Estamos de volta com Estrelas da Jornada e hoje vamos falar sobre Peacemaker. Vamos falar sobre a segunda temporada que dividiu opiniões. É uma temporada aí meio polêmica. Eu acho que é aquele tipo de obra que ou você ama ou você odeia. Eu, pelo menos, não vi um meio termo. Apesar de que eu posso me considerar um meio termo aí nessa segunda temporada. Teve coisas que eu gostei, teve coisas que eu não gostei, mas enfim, sou bem neutra, mas eu vi que foi uma temporada assim que ou amaram ou odiaram. E hoje a gente vai falar sobre essa segunda temporada de Peacemaker. E eu não estou sozinha. Por favor, se apresente, Juan. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Juan Carlos, eu sou dono do @ei_litratos. Estou no Instagram, estou no YouTube, estou dando meus pitacos, eu sou crítico de cinema e elogiador de vez em quando, mas só de série, porque cinema, meu Deus do céu. Esse cara aqui é muito foda, gente. Acompanhe ele nas redes sociais, que ele tem uns textos maravilhosos, viu? Pra gente começar, antes de tudo, eu só queria dizer que estou voltando com os podcasts aqui no canal barra Spotify. Não sei por onde você está me ouvindo, mas estou feliz que vocês estão me ouvindo, porque é sinal de que alguma coisa estou fazendo certo aqui no Estrela da Jornada. Eu ainda não tenho certeza com que frequência eu vou postar, porém, a qualquer momento, viu? Fiquem de olho. E eu tô feliz que eu tô de volta, porque eu passei um tempo aí sem saber exatamente o que fazer, né? Tava meio sem rumo, também sem tempo pra editar. Eu cuido do Estrela da Jornada sozinha. Pensei em fechar, mas uma parte de mim falou: não vou fechar. Eu gosto tanto de comentar, criei tantas amizades através dessa produção de conteúdo de cinema, né? Pra quê acabar com isso agora, né? Então, é o meu espacinho pra conversar de cinema. Então é isso. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no canal, segue a gente no Spotify para não perder atualizações, que, como falei, a qualquer momento, hein? Então, para a gente começar o papo de hoje, essa primeira parte do podcast vai ser sem spoiler. Quero saber aí um comentário geral da temporada e eu vou deixar o Juan conversar primeiro, falar, porque eu quero muito saber o que você achou, Juan, dessa segunda temporada. Olha, eu acho que montanha-russa é o que define essa temporada, porque eu vi muitos pontos altos logo no começo mesmo. Acho que os primeiros 5 episódios são uma amostra de aonde ele consegue chegar, com uma outra ressalva acerca de personagens, mas enfim. Ele, no caso, o James Gunn, né, na direção e total controle criativo da obra que ele mesmo concebeu, mas eu acho que essa grandiosidade que ele cria tentando replicar uma fórmula que ele viu na Marvel, embora ele não compactue da mesma forma, né, que eles faziam, eu acho que é onde ele acaba se perdendo um pouco, onde ele exagera de um lado. Ah, mas exagera a característica do diretor. Pode até ser. Mas enfim, sobre a temporada mesmo, cara, continua divertida a beça. Nossa, eu perdi as contas de quantas vezes eu ri aqui. Às vezes, do nada, de forma inocente. Gosto muito que deram uma profundidade maior pro Adrian, o Vigilante. Cara, eu já gostava dele, apesar de muitos pesares, muitas ressalvas que o pessoal tem, eu também tenho com ele na primeira temporada. Mas ele fica um pouco mais profundo aqui. A relação dele, não só com os outros, mas com o próprio Pacificador, ela é aprofundada também. Eu acho tão fofa essa amizade. Muito fofo ver também o Pacificador e a Debaio. Cara, essa temporada se resume a fofura, fanservice e. Caraca, Jimmy, o que que tá acontecendo contigo? Nossa, eu tô genuinamente muito feliz de ouvir comentários positivos sobre o Adrian nessa temporada, porque eu tive o oposto. Na verdade, o Adrian é um ponto que eu gostaria de comentar nas partes assim negativas, mas tô feliz que você teve esse ponto de vista em relação a ele, porque o Adrian é de longe meu personagem favorito. Ele é a Debye, então eu tenho os dois no meu coração. E eu tive, assim, pra mim o saldo é positivo, mas eu vou admitir que eu achei algumas escolhas, assim, um pouco estranhas nessa temporada. Não sei se eu estranhei o ritmo, não sei se eu estranhei a pegada, se pelo fato de ser uma pegada mais calma, até meio novela, assim, mais drama. Em relação à primeira, né? A primeira é muito dinâmica, muito maluca, assim, com, com- e uns diálogos muito rápidos que você mal acompanha, assim. Eu gostei bastante da primeira temporada. Essa segunda eu gostei também. Eu senti uma pegada completamente diferente da primeira. E o saldo é positivo, como eu falei, mas teve alguns pontos que eu
eu, assim, é complicado dizer que eu não, que eu não gostei, porque ao mesmo tempo, sabe quando você fica naquele limbo de tipo, não sei se gostei, mas não sei se não gostei, sei lá, fica um sentimento esquisito dentro de mim, sabe? E até agora eu tô tentando entender o que que eu senti. Mas eu sei que não, assim, quando a gente gosta, né? Então, infelizmente, não é um sentimento muito positivo isso de, putz, será que eu gostei? Será que eu não gostei? Né? Você fica nesse limbo. Mas enfim, eu acho que em questão assim, do desenvolvimento, principalmente do Peacemaker, eu achei que foi uma temporada muito poderosa em dar mais profundidade ao Chris, a quem ele é, aos traumas dele, ao desenvolvimento dele com a Harcourt. Gostei muito dela também nessa temporada. É, o próprio grupo, né, o 11th Street Kids, pra mim foi muito legal ver o desenrolar da dinâmica entre eles. Então, nesse sentido, né, do grupo ali principal, eu curti. Algumas coisinhas ali, aqui e ali que eu vou pontuar, mas aí vai ser spoiler, então eu vou esperar um pouquinho pra comentar. Bom, já que fizemos um comentário geral da temporada, a partir de agora vamos conversar com spoilers. Então, se você não assistiu a temporada, vai lá assistir, tá disponível no HBO Max. E depois você volta aqui para continuar ouvindo nossos comentários, beleza? Então, vamos lá. Entrando mais a fundo na temporada, eu quero saber a sua visão, Juan, entre a primeira temporada e a segunda temporada, porque dá pra ver claramente uma abordagem completamente diferente de uma para outra. A primeira temporada é, é até engraçado comparar, porque a primeira temporada é totalmente spin-off, totalmente assim, aleatório, até um pouco inútil, se a gente for parar pra pensar dentro do DCEU, né? O antigo universo da DC no cinema. E não faz diferença nenhuma a primeira temporada. E ainda assim é muito gostosa de acompanhar. Já essa segunda tem um peso muito maior dentro do DCU. Então a gente vê até um reboot que aconteceu no primeiro episódio. Eles já modificaram coisas da primeira temporada, trocaram ali a Liga da Justiça pela Gangue da Justiça. Então dá pra ver claramente que essa segunda temporada ela tem um peso muito maior em termos de lore, de desenvolvimento de universo. Então eu quero saber de você, Juan. O que você achou dessa diferença entre a primeira e a segunda temporada? Olha, eu acho muito gostoso quando o autor ele tem a liberdade de trabalhar como ele quer, da forma que ele quer, com os atores que ele quer e escolhendo o caminho que ele quer trilhar. Eu acho que fica bem nítido, como você disse, porque a primeira temporada ela é inútil como um todo, porque se desse errado, ela não faz diferença nenhuma para o que já tinha sido construído até aquele momento, porque estava sendo construído a partir daquele momento. Então, assim, era muita responsabilidade. Não à toa, todos os esforços estavam na qualidade não só técnica, mas de narrativa também da história. Pegou, acho que a menor média de episódio foi 8 e pouco, 8, pouco, aí, mas a maior sempre 9,1, 9,3, teve, acho que foi o último episódio, estava com média 9,5, então assim, era o diretor, era a mente criativa do James Gunn trabalhando para ele construir algo muito bom, fazendo o que ele queria, porque querendo ou não, ninguém chegou nele e falou, a gente tem uma série do Pacificador e toma aqui, faz aí o que você pode com ela. Ele escolheu isso. Então, assim, de certa forma, é até engraçado pensar o quão irrelevante ela é e o quão relevante acaba sendo. Não só irrelevante enquanto o universo que ele está desenvolvendo, mas também o personagem. Ele pegou alguém que não era ninguém, ninguém lembrava do Pacificador. Ele fez questão de trabalhar com o Pacificador justamente para dar voz a esses, como ele mesmo diz, né, os heróis menores. Aí, engraçado também que logo depois o próximo projeto dele é Superman, então ele pega o maior herói de todos e logo depois volta para esse herói pequeno, mas em outra vertente, né? Então, também é engraçado que a série, apesar de ser comédia, enquanto o primeiro era muito mais dramático do que esse segundo, eu acho, pelo menos, o segundo ainda trabalha essas noções de drama, mas tem essa pegada muito mais de aventura, justamente, mostrando não só as possibilidades do universo que ele cria, mas as possibilidades dentro do que ele do caminho que ele está galgando, digamos assim. Porque já era nítido
o que ele pretendia com esses horários pequenos. Ele queria um espaço em que ele pudesse trabalhar livremente, para que nos filmes ele talvez juntasse tudo, ou se não juntasse tudo, pelo menos só incrementasse o que foi trabalhando ao longo das séries. Lembremos que ele não quer fazer como a Marvel faz, mas ele se espelha no que a Marvel criou. Enquanto na Marvel você tem que assistir 7 temporadas de 5 séries diferentes e depois intercalar a cada 2 temporadas um filme, ele só quer que, caso você tenha gostado de Superman, caso você tenha gostado da primeira temporada de Pacificador, assiste a segunda que você vai entender para onde está indo. Eu não duvido que, num futuro filme da Supergirl ou no próximo filme do Super-Homem, que eu tenho certeza que vai ter relação com essa temporada aqui, mas enfim, haja alguma recapitulação ou alguma contextualização do que está sendo feito. Talvez não pelos mesmos personagens, por exemplo, não pelo Rick Flag pai ou pelo Lex Luthor, mas eles descobrindo toda uma trama se desenvolvendo a partir disso. Enfim, eu consigo ver um futuro onde essa temporada ela acrescenta muito, mas ela não se torna necessária. Isso a gente só vai ter certeza em 2027, né? Mas enfim. Nossa, é real isso. Eu acho bacana, porque eu acho que isso até combina com o que o James Gunn falou em. Eu não vou lembrar em qual entrevista, mas eu já vi ele falando. Ele fazendo críticas, né? Essa ideia de multiverso. Eu achei até engraçado ele meio que brincar, né? Meio que sendo irônico com o multiverso, e aí ele vai lá e apresenta o multiverso nessa temporada. Mas eu acho que faz sentido isso que você falou. Eu acho que a gente está muito saturado de nessa ligação, essa interligação aí entre as séries, os filmes. Tipo, para você assistir um filme, você tem que ter assistido uma série, e aí para você entender a série, você tem que ter assistido outra série, e aí você fica meio que preso, refém ali a uma série de coisas que você precisa assistir para poder entender um filme. Então eu acho que faz sentido trabalhar um universo que ao mesmo tempo que é um universo, ele também pode funcionar por si só. Então faz sentido. Mas eu acho também que pode ser que tenha ligações. Eu acho que é criar terreno, mas sem necessariamente precisar que os filmes se pendurem, né? Em outras mídias, principalmente quando são mídias mais específicas, porque eu vejo assim que apesar de Peacemaker ser muito popular nesse nicho geek, não é todo mundo que vai assistir, né, com a mesma intensidade que vão assistir um filme do Superman, por exemplo, igual você comentou. Peacemaker é um personagem totalmente Zé Ruela, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era Peacemaker até o filme do Esquadrão Suicida e posteriormente a série. Então, e muito por conta do John Cena, né? Em relação à primeira temporada, eu particularmente gosto muito da primeira temporada. Eu acho que as duas são muito boas dentro das suas propostas. Eu entendo que a primeira temporada é um fruto do tempo dela. Então, ela foi feita ali no meio do DCEU, uma baguncinha, né? E, e ela funciona por si só. Apesar dela ter ligação com o Esquadrão Suicida e tal, mas ela funciona sozinha. E eu acho que é isso que é da hora. Ela é fechadinha, ela é redonda dentro dela mesma. E eu acho que um ponto que eu gosto no James Gunn, características LGBTQIA+, da temporada, né? Então, a bissexualidade do Peacemaker, do Vigilante, a Adebayo, que é uma mulher lésbica e tem um relacionamento com outra mulher. Lembrando que ela é uma mulher totalmente fora do padrão, né? Uma mulher preta, gorda. Então, eu acho bem, assim, respeitosa a forma como foi envolvido esse lado queer da temporada. Acho que são um dos pontos que mais me pega. Eu gosto muito do Vigilante na primeira temporada. Ele é, assim, um personagem irritante, mas eu amo ele. Gosto da dinâmica dele. Eu gosto muito de como o Peacemaker ele é desconstruído. Então, você pega tipo o John Cena, que é um cara, né, um exemplo de masculinidade, e aí você desconstrói ele. E eu gosto como o próprio John Cena embarca nisso. Um personagem que chora, que age por impulso, é, que quer amor, né? Que é família, que é amor do pai, que é amor da mulher que ele ama. Enfim. Então eu gosto como a primeira temporada traz essa abordagem bem humana ao personagem, né? E a segunda temporada é uma extensão disso, né? Então, eu vejo.
muito de como o Peacemaker, até entrando aqui nessa questão do crescimento dos personagens, eu vejo como o Peacemaker, ele é esse resultado desse trauma, né, de família. Ele é uma pessoa que ele não consegue fugir da violência, e eu acho que bate de frente com essa ironia do personagem, que é o fato de que ele faz tudo isso em busca de paz. Então, assim, ele precisa da violência para conseguir paz. Isso é muito paradoxo nele. E eu acho que o James Gunn entendeu o recado quando ele se propôs a escrever esse personagem. Então, esses traumas é como se fosse um ciclo na vida dele, né? Então, eu gostei como a segunda temporada, no caso, abordou isso, né? E eu acho que essa parte dessa temporada fazer parte de um multiverso, né? De um universo maior, ela ter essa relevância maior dentro do DCU, eu vejo com bons olhos. Eu acho que essa temporada abriu um leque de possibilidades. E entra nisso que você falou, de que mesmo que essa temporada tenha um peso, ainda dá para eles poderem trabalhar independente nas, nas propostas, né? Dá pra fazer um filme do Superman. Tenha ligações, mas que você não seja obrigado a ter que assistir a temporada pra poder entender o filme do Superman. Acho que ter uma ligação ali é diferente de você precisar daquilo pra entender. Tem muita coisa bacana que saiu nessa temporada, que eu vou entrar mais a fundo, né? E uma das coisas dela é a Terra X, que por si só já dá pra fazer uma saga só falando sei lá, de uma crise na Terra X. Eu admito, eu não sou uma leitora ávida de quadrinhos, tá? Então, já vou falando logo de cara, eu não sei quais histórias se passam, o que acontece, mas eu tenho uma ideia, eu posso ter uma ideia aqui do né, pode acontecer, mas tem um prato cheio de histórias, né? Falando agora sobre os personagens, eu queria saber de você, Juan, o que você achou dos personagens que foram introduzidos nessa temporada? Dois destaques, então, eu vou dizer logo de cara, é o pai do pacificador, o dragão azul, agora, né? Que, assim, surreal o quanto esse ator me convenceu. Nossa, saí com ódio mortal na primeira temporada daquele nazi. Aí chega nessa segunda, o cara tem lágrima nos olhos pra falar dos filhos. Cara, isso me pegou demais, eu não tava esperando por isso. É onde eu falo que alguns elementos dramáticos que estão aqui, eu acho que ele, apesar de não ter o enfoque no drama, eles são tão fortes que eu me deixei levar. Eu cheguei a sentir falta do cara, pô, com a morte dele. Eu fiquei, gente, que isso, que absurdo. E os impactos disso na cabeça do pacificador. Aí você lembra, não, mas o pai dele era um filho da puta, né? Esse aqui é outro. Ah, é verdade, realmente, tem essa coisa. Eu acabei deixando me levar. Mas imagina a cabeça do cara que viu isso duas vezes. Enfim, destaque total pro Dragão Azul. O Keith também, pô, personagem maravilhoso, muito gente boa. Essa relação dos dois irmãos sendo irmãos finalmente me pegou. Eu achei. Eu não estava esperando por algo no nível emocional que eu tive, porque é um clichê bem comum, né? Não, já que nós vamos para outra terra, a outra realidade ela é tudo que a primeira não foi, até porque é mais fácil de trabalhar dessa forma, né? Ele tem a vida perfeita com a mulher que ele queria, ela continua sendo perfeita, ele tem o irmão que ele nunca teve, ele tem um carinho do pai que ele também nunca teve, o pai dele fala, eu te amo. E por ver esses clichês, eu não esperava grande coisa, mas com certeza foi surpreendente. E o Igli, nossa, aquela cena dele sendo a ave primitiva, sei lá, um negócio assim, cara, aquilo me pegou demais, tava chorando com aquilo, muito bom. Eu gostaria de acrescentar aqui que abordou, eu acho ela meio tanto faz, tanto fez. Eu vejo que talvez ela venha para algo a mais, mas no momento ela entregou tudo que prometeu, nada. Agora, o agente, que esse eu não vou me lembrar de forma nenhuma, que ele fica ali antagonizando com. Ih, esqueci o nome do gordinho, gente. Com. Economus? Economus, isso. Aquele agente que fica antagonizando com o Economus, sempre implicando com ele, esse é muito bom. Ele consegue ser chato, quase no nível vigilante, mas ele ainda tem suas entradas ali, ele sabe sair, ele parece ser alguém que vai e vem. O Flurry, eu gostei muito dele. Acho que eu gosto principalmente porque ele entra e sai, sabe? Ele tem limites em tela e eu gosto muito disso, porque senão ele fica um personagem irritante. Sobre o meu Vigilante, eu acho o Vigilante extremamente irritante na primeira temporada.
temporada. Nada contra, eu entendo aqui ele veio, mas eu acho que para por aí. Eu gosto que ele oferece alguma coisa, mas eu acho que ele nunca chega lá. Tá? Agora vem as nossas opiniões distantes, né? Você acha o oposto. Suponho eu, né, que você acha o oposto. E aqui na segunda temporada ele continua irritante, mas é um irritante caótico, é um irritante que ele tá dentro do escopo dele mesmo. Eu não acho que ele se força a ser irritante, ou talvez eu já tenha entendido o personagem, então ele não faz nada absurdo. Na primeira temporada talvez eu estivesse tentando entender aonde ele quer chegar, para que ele serve, e por isso eu tive essa impressão ruim. Acabei de pensar nisso, pode ser esse o caso. Mas eu gosto que o pessoal conhece um pouco mais da família dele e ele meio que se abre um pouco. Eu acho hilário a situação dele com o clone dele. Talvez ele tenha ficado bem mais bobo e isso seja a solução para ele não ser um personagem tão irritante. Não sei, pensamentos pensantes. Eu acredito que ele se aproximar da Adebayo seja uma coisa muito positiva. Eu acredito que é a partir daí que eu vejo uma profundidade do personagem sendo explorada, porque ele se abre com ela conversa com ele. A própria Harcourt dá uns toques nele também. Eu gosto que a Adebayo ela fala, não, porque eu sou a melhor amiga do pacificador. Ele, não, também não é assim, eu faria tudo por ele. Ah, mas você faria tudo mesmo? E a partir daí eles estão sempre nessa, se digladiando, acho muito engraçado. Eu gosto que o pacificador ele arreda um pouco o pé com o Adrian também, com o vigilante, que até no finalzinho eles estão fazendo não sei o que, ele mesmo convida o pacificador convida o vigilante, faz uma brincadeirinha com ele, o vigilante fica com um brilhinho nos olhos. Eu acho o vigilante fantástico, não tem como. Eu também queria aqui dar um destaquezinho assim, leve, pro Lex Luthor, porque não esperava ver o Lex Luthor aqui, cara. Não esperava ver o Lex Luthor. Vê-lo não acrescenta muito, ele é mais um fanservice, eu disse que teria fanservice, né, antes. Ele tá aqui para falar de duas coisas, uma teoria que circundou Super-Homem o tempo todo, nos fandom, né, da DC, e outra que é o Lex Luthor mostrando a que veio. Ele não é só o personagem que serviu para um filme ou que vai servir só para os filmes do Super-Homem. Ele tá naquela ideia, como eu também disse sobre essa temporada. Sempre que ele puder aparecer, acredito que ele vai aparecer. Afinal, Lex Luthor é o homem mais inteligente da Terra no universo de si. Então, aproveitarem um personagem fora aqui é o Nicholas Hoult. Nossa, é o Nicholas Hoult que é um ator sensacional. Tá muito bem aqui no filme, tá muito bem em Superman também. Então, é isso, Carol. Falei muito e me perdi. Bom, eu acho que, de longe, o personagem que eu acho que mais cresceu foi o próprio Peacemaker. Eu acho que toda essa questão com a Terra X diz muito sobre ele, né? Porque é, é aquela coisa, o Chris, ele tem uma ingenuidade dentro dele de ele querer família, ele querer amor, ele querer ser amado, e isso cega ele de um jeito que ele fica preso nesse ciclo de trauma, né? E eu acho bizarro como ele entrou na Terra X e ele não conseguiu enxergar a parte problemática daquela realidade, porque ele estava tão assim, meu Deus, ele estava tão embriagado com aquele universo que tudo era perfeito para ele, né? Então ele tem esse privilégio de conseguir ter um universo perfeito para ele como um homem branco, né? E ele não percebeu a, nada de errado ali. E eu acho isso bizarro, assim, bizarramente engraçado. Principalmente quando a Harcourt fala pra ele, meu, como assim você não viu uma, uma bandeira com um símbolo nazista? Como assim você não viu um muro com o Hitler? Como assim, cara? E, enfim, então eu acho que eu gosto como a Terra X, apesar dela expandir para essa questão, né, de lore, de abrir um leque de possibilidades para o DCU, eu acho que ainda assim é sobre o Chris, é sobre quem ele é sobre ele esse cara que faz merda mesmo sendo ingênuo. Sobre o Vigilante, então, na primeira temporada eu sou apaixonada pelo Vigilante. Gosto muito dele. Ele é irritante, sim, eu não discordo, não. Mas eu gosto muito da forma como ele é irritante na primeira temporada, porque eu acho que ele tem. Eu acho que na primeira temporada ele tem mais presença. Acho que ele se impõe mais contra o Peacemaker, apesar dele ser totalmente obcecado por ele. Mas eu acho que, principalmente quando ele demonstra esse lado mais político dele, né? Dele ser antirracista
Eu acho que ele batia muito de frente com o Chris nesse sentido. Então, tipo assim, ele falava, pô, não anda muito comigo, não. Se você quiser novos amigos, seja amigo da Adebayo, que daí você limpa um pouco a sua má reputação, não sei o quê. Então eu acho que ele bate mais de frente com o Chris nesse sentido. Na segunda temporada, eu já achei que. Não sei se essa palavra existe, mas eu achei que abobadaram ele. Tornaram ele bobo. Só que um bobo muito bobo demais, na minha opinião. Eu ainda gosto muito dele. Ainda é um personagem extremamente carismático e eu dou o crédito ao Fred Stroma. E, cara, eu descobri recentemente que era outro ator que fez ele na primeira temporada, do primeiro episódio até o quinto, era outro ator. E eu acho isso, assim, eu não consigo enxergar outro ator fazendo ele. O Fred Stroma, pra mim, é perfeito como vigilante, sabe? Principalmente nessa questão queer do vigilante, eu acho muito natural como tanto ele quanto o Chris, eles são completamente abertos nessa questão de sexualidade, assim, eles são totalmente tipo, eu fico com homem, fico com mulher, fico com todo mundo, e é isso aí, entendeu? É, E, cara, eu achei, assim, magnífico que o vigilante da Terra X é exatamente a mesma coisa do vigilante da Terra normal deles. Então, isso pra mim foi perfeito, cara. Vigilante em dose dupla era tudo que eu queria, de verdade. Eu achei até pouco a participação dele. E eu vou deixar uma pergunta aqui, Juan, pra você pensar, viu? Você acha que o Vigilante estava certo ou errado quando ele desceu o sarrafo ali no Blue Dragon? Eu não culpo o meu Vigilante. Eu acho que ele não estava errado no que ele fez, porém, eu admito que eu fiquei muito chocada quando ele simplesmente, tipo, foi ali matando o Blue Dragon. Eu concordo que tanto o Blue Dragon quanto o Keith, né, o irmão do Peacemaker, são fantásticos nessa temporada. Muito, muito legal, assim, a participação deles. E esse debate em relação, o Peacemaker estava certo, estava errado, em relação ao Blue Dragon, por ele não ser abertamente, né, nazista e não concordar com aquele universo, eu acho que ele cai naquela coisa meio. Ele tava, tipo, ele era um isentão, ele tava em cima do muro. Então, assim, eu não acho que o vigilante estava errado no que ele fez, porque, querendo ou não, o cara tinha recursos para poder, no mínimo, tentar lutar contra, né? E ele não lutava. Então, assim, entendeu? Sobre o Eleven Street Kids, eu gosto muito da Adebayo. Ela é de longe a minha personagem favorita. E é muito bonito como é formada a amizade dela com o Chris, então eu gosto bastante. Eu acho que ela tem duas cenas muito legais no último episódio. Eu gosto muito da atriz também. Cara, ela e o Fred Stroma, eles são muito carismáticos. O John Cena também. Incríveis, assim. Eu achei que eles, nossa, se encaixaram nos personagens que nem uma luva. Eu gosto muito da Hardcore também. Eu gosto como ela difere muito da Hardcore, né? Eu tô falando errado o nome dela, Hardcore. Ela difere muito da versão dela da Terra X. Sobre a Bordeaux, eu tenho os mesmos sentimentos, assim, não me impressionou muito, mas eu também acho que ela vai crescer mais quando ela se juntar com o Batman, eu acredito. Agora, quando isso vai acontecer, não sabemos nem quem vai ser o Batman desse DCU, né? Agora, o Rick Flag, eu tenho sentimentos muito mistos em relação a ele. Eu não assisti o Creature Commandos e, sinceramente, eu acho que talvez, eu não sei se vale a comparação, porque eu acho que são abordagens diferentes, são histórias diferentes, né? Então, eu vi muitas pessoas comparando e assim, eu sinceramente eu não tenho uma opinião em relação a essas comparações, porque eu não sei se é tão justo, né? Porque aqui a gente tá falando de uma narrativa de vingança. E eu acho que faz sentido ele ser aquele cara que puxa como fala? Gente, eu tô muito esquecida. Ele puxa as cordas, os cordões, enfim. Ele que tá manipulando aqui, ele tá puxando as cordas dos bonequinhos por trás. E fica uma coisa meio ambígua entre ele e o Lex, que eu também concordo, eu gostei muito da participação do Lex, assim. Eu não acho que ele tem nada de ambíguo, eu acho que, pra mim, fez total sentido o que ele fez com o Peacemaker, tanto dele cair na porrada com ele, quanto dele ter trancado ele naquele universo alternativo, né? E eu acho que isso vai culminar em talvez o Lex acabar talvez se virando contra ele, não sei até que ponto isso o Rick Flag conseguiria chegar.
Mas eu acho que ele tá se moldando como um vilão. E eu acho que fez sentido a narrativa dele de vingança, de querer se vingar do Peacemaker. Eu acho que faz sentido o fantasma do Rick Flag Jr. Pairar sobre essa temporada, porque é a morte dele que molda tanto as motivações do Rick Flag Sr., quanto os traumas do Peacemaker. Acho que é mais isso. Ah, sobre o Eagly, eu achei. Nossa, pra mim aquele arco foi completamente aleatório. Eu achei assim, eu gostei, mas eu achei muito aleatório, cara. Cara, mas é isso que eu acho fantástico em Peacemaker e é o que eu gosto na direção de James Gunn, que ele permite a galhofa, só que ele não se perde igual o doido de Thor, Taika Waititi. O Taika Waititi, alguém tem que colocar uma coleira nele, porque senão, meu Deus do céu, o cara fica solto, ele só faz merda. Eu acho engraçado que o James Gunn, ele se permite a galhofa, mas a galhofa é contida. Esse episódio inteiro é uma viagem muito doida, mas essa viagem tá presa entre dois personagens. Ninguém mais vê nada dos elementos que estão ali, entendeu? Cara, isso é perfeito, eu juro. É tanta coisa acontecendo que você transformar o pet do protagonista na ave mítica que controla todas as aves, pô, cara, isso é incrível, isso é sensacional. Eu Fora concordo. isso, pô, não tem como. Fora isso, assim, igual você falou, sobre o dragão isentão. Realmente, esse dragão azul aí, eu gosto que o personagem, enquanto o pai do Chris, ele tem uma profundidade muito grande. Eu vejo essa questão a dicotomia, né, entre ele na terra do Chris e ele na outra terra, na terra do Keith, digamos assim. Que ele tá mais sentimental, ele se permite pensar mais, ouvir mais, porque ele teve os dois filhos, ele não cria um rancor por outro filho. Então, assim, são muitos elementos que na figura de pai ali, isso passa pra mim, me convence perfeitamente. Agora, sobre ele ser isentão, tá em cima do muro, teve o que mereceu, é isso. Quem sou eu pra negar o que o vigilante fez? Inclusive, eu fiquei na dúvida. Aquele vigilante furioso lá, é o vigilante filho da liberdade ou é o vigilante o nosso Adrian? Eu não entendi no momento, né? Nossa, isso que você falou do pai realmente me surpreendeu, inclusive, como ele escutou, né, o Chris. Agora, sobre o vigilante, eu acho, ó, na minha opinião, faria sentido que se fosse o vigilante lá, o Filhos da Liberdade, porque ele acompanha aquele universo, ele sabe, tipo, ele odeia o Peacemaker, então eu acho que faria sentido ele já chegar ali metendo o cacete no Blue Dragon. Mas também faria sentido se fosse o Vigilante Prime, porque ele viu ali o Economus preso, viu ali a Hardcore e o Chris, né? Eu tenho a impressão que foi o Vigilante 2 justamente por esse rancor. Só que aí eu paro e eu penso que o Vigilante Prime, já que a gente vai chamar ele assim agora, que o Vigilante Prime, ele sabe do mal, nem só do rancor, mas o mal que esse rancor e a mágoa pelo pai, né, pelo que o próprio pai fez com o Chris, tá ali o tempo todo com ele. Foi um trauma que é difícil de se livrar. Por mais que o Chris diga que tá tentando, tá trabalhando, ele realmente tá sendo uma pessoa diferente. Eu acho que o que quebra pra mim a imersão do personagem, ele quase passa por uma coisa que o Loki passou na série do Loki, inclusive não assistam. O momento que o Chris percebe que, apesar dele ter tido um pai, apesar dele ter tido um irmão, ele ainda era uma pessoa ultra violenta, ele ainda era uma pessoa que caía, se afundava nas drogas, na bebida, ainda tinha um comportamento tóxico, uma masculinidade tóxica. Então, assim, eu acho que ainda tinha mais dois episódios, né? Não, tinha mais um episódio e um pouquinho para ele refletir sobre isso. Só que passa essa informação, o pessoal fica naquele caos, ah, não, devolveu o dispositivo, não sei o que, vamos voltar para nossa terra, a informação passa batida e é isso aí. Tipo, a coisa que mais teve um impacto em mim, depois a gente pode argumentar, né, que o Chris falando com todo mundo, não, onde quer que eu toco, eu mato, eu trago a violência, eu sou um anjo da morte, diz ele. Só que não é a mesma coisa dele perceber que o ciclo de violência não vem da realidade dele, vem dele. Sempre foi do personagem dele, né, digamos assim, da persona que ele é.
Eu acho que é um ponto de mudança muito grande, seria o evento canônico da vida dele, sabe? E simplesmente é jogado pela janela. Eu achei que, nossa, ia ter todo um desenvolvimento dramático ali, já que foi uma temporada com muitos momentos melancólicos. Inclusive, eu arrisco dizer aqui, eu boto meu nome, Juan Carlos, do Iliterados em Jogo, que essa é a maior atuação da vida de John Cena, e também arrisco de dizer que isso não significa nada, porque ele nunca se esforçou para atuar. Mas enfim, né? Comentários à parte, parabéns para ele pelo mínimo. Me perdi, acho que eu só ia falar isso, não lembro. Ah, tá. Ó, curiosidade, hein? Curiosidade, hein? Isso aqui é uma opinião minha, tá bom? Eu vou jogar aqui, quero saber se você concorda. Mas eu fico impressionado. Nunca tinha pensado nisso, tal qual o Chris não ter pensado nas diferenças da realidade dele. Mas eu estou impressionado em como James Gunn escreve mulheres bem. Nossa, eu fiquei pensando, caramba, aí eu vou sempre pra coisa da mulher na geladeira, né? E não, eu vejo personagens femininas que são mulheres e tá tudo bem, tá ligado? Não tem uma forçação de barra. Inclusive, você tava comentando, eu achei muito engraçado que a primeira cena da Harcourt, ela é diagnosticada com masculinidade tóxica. Cara, fantástico, fantástico. Eu não ia ver isso em nenhum outro lugar. Inclusive, quem tá ali na linha de frente da Checkmate é justamente as personagens femininas, né? A Adebayo, a Bordeaux e a Harcourt. E eu concordo. Eu, particularmente, gosto muito das personagens do James Gunn. Eu acho que elas sempre são muito personagens fortes mesmo, assim, em protagonismo. Até poderia citar aqui Superman, mas eu não vou entrar nesse quesito no momento, porque senão vai gerar aí outro debate, mas eu gosto, assim, desde a primeira temporada, eu acho que o James Gunn, ele assim, ele se preocupa, né, com as personagens femininas dele, isso é muito bom, visto que, né, principalmente que ele vem aí do MCU, e o MCU é terrível, terrível com as personagens femininas. Então, é justamente nos filmes do James Gunn que tem as melhores protagonistas femininas, né, do MCU. Então, assim, eu gosto disso nele. Isso é um bom ponto. Nossa, eu ia comentar alguma coisa, peraí. Ah, tá. Sobre isso aí que você falou do Chris, olha, eu não discordo, não, viu? Eu acho que, inclusive, uma das coisas que me fez sentir esse gostinho agridoce né, durante a temporada foi que eu gostei dessa questão do Chris, mas eu também senti que poderia ter aprofundado. Eu acho que teve várias coisas assim, que foram apresentadas e não teve um certo aprofundamento, sabe? É, Mas isso que você comentou da versão dele ainda ser muito violenta, eu acho que culmina nessa conclusão que ele tira, né, dele mesmo. E um ponto que eu queria comentar aqui, que é uma teoria que surgiu na internet, e eu acho que faz total sentido, é de que talvez o Chris da outra realidade, ele era, né, bem violento, pelo que a gente pode saber, né, não deu pra ver totalmente o Chris, mas falaram sobre possivelmente ele ser desse jeito porque ele vivia no armário, né? Então ele não, ele não conseguia, ele vivia numa realidade nazista, né? Assim como o pai do vigilante não é gay, entre aspas, naquela realidade, mas acho que na questão deles não serem gays ou bissexuais, é porque eles não podem expressar a sexualidade deles porque eles estão numa realidade nazista, né? Então eu acho que isso, para mim, faz sentido, né? Esses desejos, como fala? Enrustidos, né? Presos dentro dele, eu acho que acabam se repercutindo uma violência. Aí, assim, a teoria vai um pouco além, fala que talvez ele e o Rick Flag Jr. Nesse universo tinham um relacionamento e tal, enfim. Aí, aí já é, tipo, totalmente, assim, especulação, né? Mas essa parte da sexualidade pra mim faz total sentido. Outro ponto que eu quero comentar aqui é sobre a Terra X, e vamos, né, falar de polêmicas aqui. A Terra X foi introduzida num momento muito oportuno da política mundial, né, que a gente está vendo aí a ascensão do fascismo mundial. Estamos vendo uma geopolítica assustadora, né, atualmente, e a Terra X calhou muito, né, nessa segunda temporada, porque simplesmente é uma versão alternativa da nossa Terra, dominada por nazistas, como se eles tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial. E dentro disso,
eu queria citar um momento da Adebayo que ela tem uma reflexão que pra mim é isso, sabe? Muito diva, que é, acho que a pior coisa deles estarem numa alternativa, numa realidade alternativa dominada por nazistas, é que a nossa realidade normal não é tão diferente da realidade nazista quanto eles gostariam que fosse, né? E infelizmente isso é verdade. Então eu acho que, e assim, independente do que James Gunn fale em rede social, porque, enfim, né, ele gosta de bater boca aí na rede social, mas a Terra X, ela veio num momento muito oportuno e pra mim ela faz total sentido. Eu sinceramente acredito que foi mais contido do que eu esperava do James Gunn. Como você mesmo disse, eu acho que ele escancara bastante a opinião dele. Eu acho que ele sempre coloca um pouco dele mesmo. Todo autor faz isso, né? Alguns vão dizer, nas obras dele. E eu acredito que também, enquanto fã de quadrinho, enquanto a pessoa que ele é, né? Sabendo da comunidade tóxica que ele tem também, e isso desde os apoiadores dele que não gostavam porque ele muda a idade de um personagem XYZ. Tipo, que coisa idiota. Mas enfim. A título de curiosidade, a Terra X existe há 52 anos. 73, 2025, 52 anos, e o pessoal está aprendendo agora o que isso significa, né? Infelizmente. Mas eu acredito também que na posição dele, assumir uma postura é correr um risco que ele não quer correr. Então, igual a gente estava falando, ele coloca muito dele, muito da opinião dele ali, mas se você questionar, ele já vai falar que não, ele só está retratando uma coisa, como a própria questão lá como é que é o nome daquele país? Da Borávia? É Borávia, né? Do Superman. A própria questão do Superman fica. É isso, né? Pô, fica escancarado não só a postura dele com relação a essa guerra idiota, mas qual a opinião dele sobre, e mesmo assim ele, não, isso é uma guerra que teve nos quadrinhos, pô, eu tô só retratando o que tá ali. E não é só isso, sabe? Quer dizer, Castelo Animado é sobre a guerra do Iraque? Não, é sobre heróis, vilões, magia, olha que coisa fofa. Então é bem complicado. Eu não gosto muito de envolver o fandom em nenhuma discussão que seja assim relevante ou uma discussão que exija cérebro, porque fandom normalmente não tem. O fandom só tem emoção e de emoção o inferno tá cheio, não preciso disso. Mas assim, bom sempre a gente alertar que gente idiota tem em todo lugar. E eu concordo. E é bem isso, né? É, a Terra X existe há mais de 50 anos e as pessoas parecem que estão descobrindo hoje. E eu, particularmente, eu gostei dessa apresentação, eu achei bem da hora, e eu acho que dá para expandir para outros arcos de história. É, mas eu também concordo que foi bem contido, né? Tanto que acho que foi um pouco o que eu comentei sobre o Chris. Para mim, a apresentação da Terra X diz muito sobre ele, sobre a visão dele, a família dele, de onde ele vem e o quão problemático as origens dele, né? Porque apesar dele não ser uma pessoa ruim que carregue esses traços problemáticos do pai, você vê que ele tá envolto disso, né? Meu, como o cara se sentir confortável numa terra nazista é muito complicado, né? Mas, mas enfim, eu acho que a apresentação da Terra X foi muito sobre o Chris, não sobre a Terra X. Então eu acho que talvez por isso que eu vejo que a parte esse estranhamento com a temporada, né? Principalmente com a resolução, foi muito por conta desse hype, talvez. Não sei, eu não sei, assim, eu não quero culpar pessoas, mas eu acho assim, que talvez um dos maiores problemas da temporada foi o hype das pessoas em geral, pelo fato de que você tem ali a apresentação de uma realidade completamente problemática. E aí, em cima disso, o que vai ser trabalhado, né? E aí acharam que ia expandir, ia para um macro, ia para uma coisa mais wow, uma crise. E no final das contas foi o Chris entendendo que ele é uma pessoa problemática, né? Ele entendendo quem ele é, né? Então, eu acho que isso foi um dos pontos que fez talvez os espectadores ficarem um pouco decepcionados com o desenrolar. Ficou ali um gostinho agridoce em relação ao Keith, né? Por ele ter sobrevivido, o que vai surgir em cima disso? Será que ele vai buscar vingança? Ele vai atrás do Chris? Chris, sim, o Chris, né? Português, claro, o Chris já tá fudido porque ele tá lá em outra realidade, então assim, o que vai surgir em cima disso, né?
Então, vamos esperar os próximos capítulos, porque não teremos terceira temporada. Provavelmente vai se desenrolar em outras séries, outros filmes. Então, eu acho que fica aí esse prato cheio, né? Que pode ser desenvolvido. Na minha opinião, dá pra fazer uma saga só sobre a Terra X. Então, para mim foi um prato cheio. Não, para esse futuro aí, eu acredito que vai ser como a gente estava conversando no início do podcast. Ele não confirma uma terceira temporada porque ele ainda não precisa de uma terceira temporada, já que ele está trabalhando as ideias criativas dele na série. Quando ele tiver já uma próxima ideia, uma próxima abordagem criativa dentro do que ele está criando, aí sim, ele trabalha de volta na série. Eu acredito que o que está acontecendo aqui, não só a questão da Terra X, eu acho que nem vamos voltar a ver isso, ainda mais depois da repercussão que teve. Eu acredito que com o que veio, né, a questão do planeta salvação, ele vai começar a trabalhar mais cada universo dentro de cada personagem. Ah, mas é o mesmo universo compartilhado. Sim, mas a sua ideia de universo vai por filme. Por exemplo, você não espera ameaças do nível de Superman no filme do Esquadrão Suicida, apesar que teve um alienígena, mas assim, você não esperaria por isso, sabe? Essa é a questão. Eu Hum. também vejo que o que ele está criando ser algo grande, talvez acabe se tornando grande demais. Depois que a gente vê em Salvação, falando dos quadrinhos no caso, né? Quando a gente começa a ver Salvação, a gente já vê Super-Homem, o Homem do Amanhã. E o Homem do Amanhã é tipo uma história fantástica, mas fim de carreira do Superman. E o James Gunn não vai terminar com o Superman, sabe? Então é sempre curioso saber por onde ele vai andar, quais caminhos ele vai caminhar para chegar aonde, também não sei, porque em momento nenhum esse maldito diretor fala, não, eu quero trabalhar com essa galera aqui. Ele fala, não, eu vou trabalhar com um pacificador que ninguém ouviu falar, põe aí a caça-rato que ninguém ouviu falar, põe não sei o que ninguém ouviu falar, e no final, não, tem que trabalhar a Trindade também, né? Vai ter um negócio ali da Mulher Maravilha, vai ter um filme ali do Batman, o filme do Superman eu vou fazer, porque eu posso, aí eu vou fazer o filme do Superman aqui e bola pra frente. Então, assim, estamos igual o pacificador, nós estamos perdidos, completamente isolados. Vale a curiosidade também que no Salvação o planeta vira uma prisão eu ia falar inumanos, ó, misturando as editoras, Hum. de meta-humanos, e quem acaba parando lá é o próprio Lex Luthor, então seria muito engraçado. Também vale a pena dizer que na questão de salvação, salvação é um planeta experimental usado pelo Darkseid, então talvez a gente já veja a história se formando aí com o Darkseid. James Gunn já falou que quer trabalhar um pouco com o Lobo, então a gente teria a tão esperada inclusão do Jason Momoa como Lobo. Hum. São muitos ICs, né? Muitos ICs, não dá pra prever nada. Agora eu quero falar de polêmica. Juan, quero saber. Tô te enchendo o saco desde ontem pra saber o que que você achou do último episódio. Me conta. Gente, vamos lá. Primeiro eu quero deixar aqui a influência que essa mulher tem sobre mim, porque eu não ia assistir Pacificador. Eu não gosto de assistir série. Comecei a assistir, dropei. Ah, você comentou de Creative Commandos, né? Aquela série lá. Não assiste, dropei também. Gente, não dá. Não consigo, não gosto. Pacificador, primeiro eu gostei muito, então eu dei essa segunda chance. Valeu muito a pena, muito obrigado. Sobre esse final, eu acho que o episódio final ele é uma loucura, loucura assim, sem fim, não é aquela loucura caótica legal que a gente estava vendo. Eu acho que é um episódio. Será o equivalente do filler? Não faço ideia, imagino que sim. Ah, mas é o grande episódio que finalmente resolve as questões da Debayle com a mulher dela, que resolve a questão da Harcourt com o pacificador, é o que apresenta a Checkmate, é o que apresenta a salvação, o Rick Flag Senior mostrando a que veio e tudo mais. Sim, eu entendo tudo isso, mas eu acredito que se víssemos pedacinhos do que a gente viu durante esse episódio nos outros episódios, porque há uma discrepância de duração entre alguns deles. A maior parte fica na métrica ali de 42 a 50 minutos. Teve um episódio de 36 minutos, um episódio de 38, tipo, o que aconteceu? Sabe, não faltava história para contar. Também não faltava personagem para desenvolver. Eu acredito que esses 50 minutos foram muito filler, muito filler. Eu não consigo defender. Ah, mas aí dá uma solução para o pacificador e deixa o futuro em aberto para uma próxima temporada. Em momento nenhum acreditei em uma outra temporada, verdade seja dita. Como eu disse, é a casa da experimentação do James Gunn. Então, quando anunciam uma temporada, aí a gente espera alguma coisa. Agora, só porque terminou a segunda significa que vai ter uma terceira? Não, foi assim com a primeira. Quando terminou a primeira, em momento nenhum ele disse que ia ter a segunda.
Eu não gosto desse último episódio. Eu acho que é um episódio muito frenético, com muita coisa. Eu não consegui absorver quase nada. Então, foi pensando sobre que eu juntei as peças do que vai acontecer. Eu sou um grande fã de quadrinhos da DC. Eu acompanhei todas essas loucuras aí. É, a saga do Super-Homem, eu não gosto do Super-Homem, eu acho ele super chato, mas acompanhei também o Homem da Manhã, como eu falei, eu conheço, eu gosto bastante. Eu acompanhei Crise nas Infinitas Terras, que veio antes do que eles estão fazendo agora, dessa unificação e tudo mais. Assisti, ó, eu li tudo. Eu sei para onde ele está indo, eu não sei aonde ele quer chegar. Inclusive, de tantas coisas que ele está explorando, não dá para saber para onde ele quer ir, afinal. Ele está explorando muitos personagens em muitos contextos diferentes e não parece que está indo para algum lugar. Parece que ele está construindo um Eternos, cometendo os mesmos erros de Eternos. Apesar de eu gostar de Eternos, eu entendo os erros que tem. Então, assim, é complicado. Eu gosto da temporada como um todo, não é de forma alguma superior à primeira. Tem os fanservices que me fazem feliz, mas não. Eu entendo quando é fã, eu entendo quando é uma opinião séria. E esse último episódio ele escracha qualquer coisa que eu poderia ter levado a sério dessa segunda temporada. É só um, não, vamos continuar isso aqui com esse personagem aqui. Eu não quero descartar nenhum deles, nem o Rick Flag, nem o Pacificador, nem ninguém, então eu vou deixar eles ali. Tem até uma mensagenzinha do Lex para dizer que tem as portas aparecendo no filme para dizer que quando ele quiser explorar o multiverso de novo, ele vai explorar e a gente vai rir, vai bater palma, porque é isso que a gente faz. Então, assim, esse último episódio é um grande Coringa 2 na cara dos outros. Eu posso fazer isso aqui, eu vou fazer. Quem não gostou, não gosta. Quem gostou, passar bem. Não vai acontecer de novo. É isso. Cara, quando eu assisti o último episódio, a única coisa que passou pela minha cabeça foi: que diabos foi isso que eu acabei de assistir? Gente, assim, eu tô até agora sem palavras. Eu senti, sabe quando você tá terminando de assistir uma novela, mas uma novela assim bem ruim, aí no final, sei lá, aparece a Ivete Sangalo pra fazer um show, sabe? E todo mundo tá feliz porque é o show da Ivete Sangalo, aí tem as personagens que descobrem que tá grávida, aí tem os caras que descobrem que ganhou na loteria, aí tem a vilã que no final acaba pobre. Gente, foi totalmente final de novela aquilo. Com todo respeito às novelas, que eu sou noveleira, eu gosto de novela, viu? Mas, Ok. cara, que diabos foi esse final, gente? Eu acho que ele estava inspirado no quarto de cocaína do Adrian e ele cheirou tudo, porque Ah, nada justifica o que tá ali, cara, de forma alguma. Que total. loucura! A gente não pode nem dizer que foi um brainstorm na sala de roteirista, porque, cara, não é possível que uma sala inteira, se bem que aprovaram o final de Game of Thrones, né? Deixa pra lá. É, realmente. A HBO não tem muito, não dá, né, não dá muito pra gente confiar, não. Mas, cara, nossa, você citou um ponto muito importante, que eu acho que é uma das minhas maiores críticas nas últimas, assim, das séries atuais, que são a duração das temporadas, dos episódios. Cara, o que que aconteceu nessa temporada? Que os episódios, tipo, cada um tava vindo com uma duração. E episódios extremamente curtos pra falar sobre coisas assim importantes pra temporada, sabe? Eu acho que esse foi uma das sensações que eu tive ao longo dessa temporada de parecer assim, eu tava vendo uma coisa grande, mas não tava crescendo, sabe? E apesar de eu não ter achado uma temporada ruim, eu gostei, né? O saldo foi positivo. Eu acho que o saldo da primeira temporada foi mais positivo ainda, porque eu senti que tudo que foi proposto foi trabalhado e foi concluído. Essa eu já senti que não. Eu senti que, tipo, teve muita coisa proposta, muita coisa que foi jogada ali e foi desenvolvido, mas não tanto, né? E não chegou numa conclusão, na minha opinião, né? Eu senti que o último episódio foi muito, assim, muito aleatório. Que diabos era aquilo? Um ritmo esquisito, aqueles shows aleatórios, aquelas participações especiais. Não, e o melhor de tudo foi o pessoal reclamando que o James Gunn. Não, porque vai ter duas participações super especiais no último episódio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E no final das contas teve realmente, mas assim, ninguém esperaria que seriam duas bandas, tipo, comendo o tempo do episódio, um show aleatório, cara. Não, bizarro, bizarro. Apesar de ter tido umas cenas muito bonitinhas, que eu gostei bastante. Gostei muito da Harcourt com o Chris. Achei muito fofinho, sabe? Mas assim, não deu. Ali, eu gostei da introdução pra Checkmate, mas ao mesmo tempo eu achei meio.
Eu acho que o que, como caminhou o ponto deles montarem, eu achei muito final de novela. Tá tudo dando certo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, uma coisa que eu preciso dizer aqui que eu gostei muito e eu necessito, assim, era uma coisa que eu não esperava, mas agora que eu tive, eu necessito que o James Gunn continue com isso, é o Flurry com o Vigilante. Cara, eu não sabia que eu precisava dessa dupla, mas agora que eu vi os dois juntos, eu preciso dos dois na minha mesa agora, assim, pra já. Fantásticos os dois, né? Ótimos atores também. E assim, acho que o que me fez voltar pra série de novo foi justamente o ponto que colocam o Chris dentro daquela prisão, né? Aquela realidade de prisão. E assim, as possibilidades do que isso vai gerar, né? De para onde isso vai, né? Se isso vai pra uma terceira temporada, se isso vai pra um filme. Provavelmente vai pra um filme. Agora, será que vai ter uma terceira temporada? Não saberemos. Teremos que acompanhar o desenrolar desse DCU. Não dá nem pra dizer que é dos próximos capítulos, né? Visto que não temos capítulos. Mas eu Pois concordo é. sobre essa correria frenética e sem nexo. Inclusive, eu acho que é o que diminui algum não, né? Uma personagem específica, a Bordeaux. Caramba, eu senti essa, entre aspas, redenção da Bordeaux, essa troca de lado dela, como se fosse o Felipe Neto aparecendo no Twitter e falando: gente, racismo é Hum. errado. E todo mundo: caraca, racismo é errado mesmo, batendo pau. Nossa, o Felipe Neto falou tudo. Porque, nada contra, não foi no intuito de ofender, mas sim, eu ofendi. Foi basicamente a Bordeaux falando: caramba, todo esse esquema que a gente estava fazendo era sobre vingança e vingança é errado. Ai meu Deus, agora eu tenho que corrigir isso. E tipo, caraca, pô, foi um episódio de 1 hora, beleza, né? 1 hora é muito tempo, é 1 hora. Mas assim, por quê? Sabe, eu não sinto que essa mudança foi justificada. Eu não sinto que teve um ponto de virada para que realmente a coisa acontecesse. Você, caramba, é verdade. E me lembra, não tem como não deixar de citar de novo o maldito personagem do Loki na série dele. Tipo, ele vira uma chave muito rápido que durante, sei lá, 10 anos de MCU a gente teve que aprender, e ele mesmo aprendeu, né, a virar. Aí aqui a personagem de um episódio para outro, mas ela sempre teve essa dúvida, mas ela tava assim, cara, dúvida todo mundo pode ter. O personagem estava filiado de um lado e desse lado, mesmo sabendo que era errado, ele ficou. Aí de repente todas as coisas se invertem, ela percebe que tá fazendo besteira, ela muda radicalmente de lado, ajuda o inimigo não, né? São só os que não eram a favor dela. Mas enfim, ajuda os antagonistas dela e funda uma agência com eles. Cara, isso não me pega, isso não me convence. Eu não gosto desse final super feliz, mas eu entendo narrativamente o peso que isso tem pro Pacificador. A série ainda se chama Pacificador, ainda é sobre Chris, e ver tudo dando certo para no final ele ser arrebatado de tudo isso, eu acho que, nossa, traz um peso fantástico, deixa ele numa condição que, assim, caraca, é de você sentir que realmente fudeu, não tem mais o que fazer, fudeu, liga pro Superman que deu merda. A parte da Bordeaux, eu acho que o que deu a entender é que quando a água começou a bater na bunda dela, eu acho que ela começou a se tocar. Mas eu concordo, assim, eu achei bem qualquer coisa essa virada dela também. E ela vai naquela. E ela vai no contrário do que eu disse sobre as personagens, sabe? Porque ela não tem personalidade. A personalidade Hum, dela é moldada por um homem, que é o Rick Flag. Eles têm aquela aproximação que tanto faz, tanto fez. Tipo, se não acrescenta em nada, por que botar ela próxima dele, né? Que eles estão saindo. Enfim, só não faz sentido pra mim. Narrativamente, isso não acrescenta em nada. Então, se não agrega, não tem por que fazer. E se fosse só pra trazer essa antítese, né? Nossa, ela tava com o cara, tava tanto com o cara que tava dormindo com ele, agora ela é contra ele, ela não dorme mais com ele. Tipo, porra, caralho, que hum. evolução de personagem foda. Muito bem, meus parabéns. Eu só acho que não encaixou bem, sabe? Você vê pequenas coisas sendo transformadas durante a série. O Economos ganhar um tapinha no ombro do Igli. Pô, uma coisa tão pequena, mas assim, fantástico. E agrega, não agrega na narrativa, não agrega no peso dos personagens, mas agrega uma profundidade pequena, sabe? O Economos ele pode ser um covardão e tudo mais, mas ele ainda tem sentimentos, ele ainda cria um elo com o Igli depois de passar a temporada ofendendo a pobre da águia e tal. Então, assim, é um personagem, é um episódio muito misto. Eu acho que mais negativo do que positivo.
Me deixa curioso, sim, sobre o que pode vir. Eu até falei bastante no que eu espero que venha, baseado no que eu já consumi. Mas foi um episódio que, em comparação com toda a temporada, pô, se eu achei a temporada um 7, esse episódio é facilmente um 4, sabe? Talvez até um 3. Nossa, eu concordo. E só para finalizar sobre a Bordeaux, a sensação que eu tenho é que ela vai crescer a partir de agora. Que seja lá o que for surgir aí da Checkmate. E super concordo em relação ao final. Eu não gosto muito de trabalhar com notas, mas vou falar aqui o meu saldo, né? Foi um saldo positivo, mas esse final eu achei muito, muito amargo. Eu tive, assim, um misto de sentimentos muito negativos e eu acho que é um saldo positivo, eu acho que foi uma temporada boa, mas se a gente for comparar com a primeira, o que eu acho que é justo, né? Eu acho que é justo a comparação, porque a gente tá falando da mesma obra, apesar de terem contextos diferentes, mas eu acho justo a gente ter a comparação. Eu acho que eu gostei mais da primeira temporada. Eu acho que justamente por ser mais despretensiosa, né, e uma coisa mais aleatória e irrelevante dentro do DCEU, né, na época, acabou tornando a temporada muito boa, muito tranquila de se desenvolver. E como essa já tem um peso maior, eu senti que a responsabilidade era maior, e aí acabou não tendo tanto espaço para desenvolver todas as ideias que foram propostas. Então, é um, é um saldo positivo, mas assim, não tanto. Pero no mucho, basicamente. Basicamente é um sorvete de pistache. O sorvete de pistache era perfeito. Inventaram de botar cobertura nele e cagou o sorvete inteiro. É isso. Quiseram trazer tanta coisa, não trouxeram nada. O pouco que trouxeram, às vezes parece que vai que não vai. Então eu fico nessa de que o saldo foi positivo, a experiência foi positiva. Mas assim, só o meu sorvete de pistache sem noção tava bom, tava ótimo. Então é isso, gente. Depois dessas analogias maravilhosas, vamos terminando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje aqui, o retorno, igual uma fênix retornando das cinzas do Estrelas da Jornada. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos, principalmente quem gosta aí do Peacemaker. Quem sabe não voltamos aqui para conversar sobre Superman. Você gostou de Superman, Juan? Olha, eu gostei bastante. Ele é meu punk rocker favorito no momento, entendeu? Mentira, é o Spider-Punk, mas depois do Spider-Punk é ele, gostei bastante. Gosto muito do Nossa, universo. Spider-Punk Pois é, o Spider-Punk não tem como comparar, né? Eu acredito é. que esse Superman do James Gunn, ele vai chegar lá, sabe? Para ser um Superman muito Uhum. bom. Ele já começou um caminho muito bem, muito positivo. Não concordo com a opinião dos outros, falando que é um Superman muito colorido, que o Superman não é assim. Acho que essa galera tá com mal de Snyder. Pra mim, Snyder é igual doença, não gosto. Se você é a favor, eu sou contra. Então já fica aqui o convite, Juan. O próximo podcast vai ser sobre Superman, para a gente combinar aqui com o Peacemaker, né? Então, como a gente já tá falando, esse Peacemaker aqui tem tudo a ver com o DC, com o DCU. É, vai ligar aí com o próximo filme do Superman, a gente vai ter filme da Supergirl, então assim, tem um futuro brilhante aí pra DC. E a gente vai estar aqui de novo para comentar os próximos capítulos dessa novela do DCU. Bom, agora eu vou abrir espaço para o meu querido Juan fazer o jabá dele de novo, apresentar, relembrar vocês onde seguir ele para acompanhar as críticas maravilhosas dele. Então é isso. Muito obrigado, Carol, por estar aqui mais uma vez. Estamos nessa há muitos anos, que mais venham por aí, junto com a fama. Estou precisando. Que eu gostaria que quem pudesse conferir meu trabalho, por favor, @ei_literatos. Eu estou no Instagram, estou no Twitter e agora temos um site cuja nossa host aqui eu convidei para escrever, para trazer sua Uh, sabedoria maravilhosa ao nosso site, suas opiniões fortíssimas e ótimas. Inclusive, de vez em quando vocês vão ver eu postando story de texto dela, que ela não divulga, mas eu divulgo. Eu tenho muito orgulho dos meus amigos, então vamos continuar dessa forma, tá bom? De vez em quando eu posto coisas também. Reza a lenda que eu sou crítico de cinema, vocês podem conferir um pouco do meu trabalho lá. E é isso, muito obrigado. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.